Racha no STF. Jornalista Daniela Lima denuncia favorecimento da filha de Facchini e Moraes não gostou. A comentarista de extrema esquerda, perigosíssima, Daniela Lima, azedou com o presidente do STF, o Luiz Edson Fachin. O problema do código de conduta do Fachin é de timing. Tá? Porque chega num momento em que o Supremo Tribunal Federal está pressionado em muitas frentes, não é em uma frente, são em muitas frentes. A gente fica falando muito sobre a crise do Master, ou contratos, né, de mulheres, de ministros. Eu escrevi sobre isso no recesso, Joana. O ministro Luiz Edson Fachin tem uma filha. A filha dele tem duas. Uma delas é médica e a outra filha é advogada. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em cortes superiores? Sim. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em processos que envolvem inclusive recursos públicos em cortes superiores? Sim. Aonde você encontra um processo da filha do ministro Luiz Edson Fachin? No Superior Tribunal de Justiça. Quem ela representa? A Itaipu Binacional, que é da onde? Do Paraná. Estado de quem? Do ministro Luiz Edson Fachin. Quanto ganha ou quanto paga a maior geradora binacional, inclusive? Não sei. Gostaria de ter esse contrato na minha mão. Não sei. Então, assim, isso quem me chamou a atenção foi um ministro. Ele me falou, fala-se muito das esposas, não se olha para os filhos e para outros parentes. Tem irmãos na advocacia? E o código de conduta... Que ninguém conhece. Não dá para saber. Ela afirma que filha do ministro estaria sendo beneficiada em atuar no judiciário em Brasília. Uma fala da jornalista Daniela Lima colocou o judiciário novamente no centro de um debate delicado, ao questionar a falta de clareza sobre códigos de conduta. Ela levantou dúvidas públicas sobre possíveis benefícios a familiares do ministro Luiz Facchini dentro do sistema judicial. O assunto ganhou força porque surge logo após a polêmica envolvendo o escritório ligado à esposa do ministro Alexandre de Moraes, reacendendo o debate sobre ética, influência e transparência no STF. Não há condenações nem decisões judiciais, mas as coincidências levantadas chamam a atenção. Nesta matéria, vamos mostrar o que foi dito, contextualizar os fatos e trazer a análise de Tiago Pavinato sobre os limites éticos que deveriam reger as mais altas cortes do país. Assista e entenda por que esse tema voltou a agitar Brasília. Lima não está no inquérito de fake news. Não está. Isso me intriga. Na Rádio Transamérica FM, a comentarista de extrema esquerda, perigosíssima, Daniela Lima, azedou com o presidente do STF, o Luiz Edson Fachin. Uma tentativa implícita, mas explicitamente tosca e confusa, de normalizar o contrato de mais de 129 milhões de reais do Banco Master em favor da Mensalina, esposa de Moraes, a dona Mussolina da Moca, Viviane Bart de Moraes, a miliciana da desinformação, Daniela Lima, ostentou toda a sua ignorância jurídico-forense ao sugerir que a família de Fachin também se dá bem em razão do ministro. Aspas para Dani Lima. O problema do código de conduta de Fachin é de timing. Porque chega num momento em que o Supremo Tribunal Federal está pressionado em muitas frentes. A gente fica falando muito sobre a crise do Master, né? Ou contratos, né? De mulheres de ministros, né? O ministro Luiz Edson Fachin tem uma filha. A filha dele tem duas. Uma delas é médica e a outra é advogada. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em cortes superiores? Sim. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advogou em processos que envolvem inclusive recursos públicos em cortes superiores? Sim. Aonde se encontra o processo da ministra da filha do ministro Luiz Edson Fachin? No Superior Tribunal de Justiça. Quem ela representa? A Itaipu Binacional. Que é de onde? Do estado do Paraná.
Estado de quem? Do ministro Luiz Edson Fachin. Aí a Daniela Lima faz assim. Ela faz um gesto assim, sabe? Como quem fizer sacanagem. Uhum. Como se a gênia, com J de jumenta, tivesse revelado algo. Porque pensa bem, eu estou indo em aspas, estou em colchetes aqui. A Itaipu Binacional do Paraná, é lógico que ela contrate advogados do Paraná. E a filha do Luiz Edson Fachin, que tem uma carreira acadêmica sólida, aliás, é uma advogada do Paraná. Estranho seria contratar uma advogada de São Paulo. Ou do Amazonas. Mas daí ela dá deixa, porque a gênia com J de jumenta é tão brilhante, a ferradura dela quando bate na pedra dá um brilho tão grande, porque ela solta. Quem é que mandou ela fazer essa intriga? Aí ela continua, vou voltar às aspas da Daniela Lima. Quanto ganha? Não sei. Gostaria de ter esse contrato na minha mão? Não sei. Então, assim, isso quem me chamou a atenção... Olha a relinchada que ela dá agora. Isso quem me chamou a atenção foi um ministro. Vocês desconfiam de quem seja, o ministro, que é a fonte dela, e o ministro falou para ela assim... Fala-se muito das esposas, não se olha para os filhos e para os outros parentes. Tem irmão na advocacia? Fecho aspas da Daniela Lima. Ao final, a comentarista de extrema esquerda desinforma que o código de ética pretendido por Fachin seja um problema porque ninguém conhece e por isso não dá para saber. Tal recorte do programa foi publicado em colaboração nas redes sociais da Transamérica FM e da Daniela Lima. Vamos conferir. O problema do código de conduta do Fachin é de timing, tá? Porque chega num momento em que o Supremo Tribunal Federal está pressionado em muitas frentes. Não é em uma frente, são em muitas frentes. A gente fica falando muito sobre a crise do Master, ou contratos, né, de mulheres, de ministros. Eu escrevi sobre isso no recesso, Joana. O ministro Luiz Edson Fachin tem uma filha. A filha dele tem duas. Uma delas é médica e a outra filha é advogada. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em cortes superiores? Sim. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em processos que envolvem inclusive recursos públicos em cortes superiores? Sim. Aonde você encontra um processo da filha do ministro Luiz Edson Fachin? No Superior Tribunal de Justiça. Quem ela representa? A Itaipu Binacional, que é da onde? Do Paraná. Estado de quem? Do ministro Luiz Edson Fachin. Quanto ganha ou quanto paga a maior geradora binacional, inclusive? Não sei. Gostaria de ter esse contrato na minha mão. Não sei. Então, assim, isso quem me chamou a atenção foi um ministro. Ele me falou, fala-se muito das esposas, não se olha para os filhos e para outros parentes. Tem irmãos na advocacia? E o código de conduta... Que ninguém conhece. Não dá para saber. Olha, o Ricardo Rose, né, enquanto a gente está assistindo aqui, ele falou assim, né, gestão de crise. Né, agora eu falo assim, crise maior é contratar uma gestora de crise gênia com J de jumenta como esta. Porque, além de ela desconhecer a carreira, né, das filhas do Fachin, porque quando eu era acadêmico, quando eu estudava direito... O Fachin já era um professor de destaque titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a filha seguia os passos do pai. Não querendo fazer defesa, eu não sou advogado do ministro, não concordo em nada com a ideologia do ministro, mas eu sou um acadêmico de direito eterno e sei que a família Fachin, ela se destaca no Rio Grande do Sul por fazer parte do meio acadêmico. Outra coisa, eles são do Paraná, Rio Grande do Sul, todo mundo se conhece ali, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina é um pouco mais destacado, mas o sul do Brasil, né, é um universo à parte. É um universo à parte. Agora, mais uma coisa que vale a pena destacar
é o seguinte, ela mesmo diz que a filha do Fachin advoga no STJ. O STJ é um tribunal superior abaixo do STF. Portanto, ela não advoga no tribunal do pai. A lei brasileira proíbe que o juiz julgue um caso em que um parente seu, cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente ou colateral até o 3º grau, ele tem que se declarar suspeito. Ele tem que se declarar suspeito, juiz, quando ele está julgando no seu tribunal. Agora, ela faz assim, que é palhaça. Porque ela mesma assume. O Fachin não tem o problema de suspeição que tem o Moraes e o Toffoli. Porque a filha dele não advoga no tribunal do pai. Que gestão de crise é essa, Ricardo? Você contrataria essa gestora de crise? Não, não contrataria, Pavinato, mas alguém contratou, porque o que está aparecendo na fala da Daniela Lima é isso. Ela está acendendo um bombe e jogando, apontando para vários ministros, nesse caso foi a filha do ministro Fachin, mas ela perguntou, tem irmão? Já deixando no ar que alguém talvez tenha um irmão atuando ali, pelo que eu estou percebendo a bomba está estourando no Supremo lá, para um lado e para o outro, e salve-se quem puder. E alguém aí contratou, entre aspas, não sei se contratou ou não, mas ela está fazendo uma defesa ferrenha, não olhem só para as esposas, dou fios de cabelo para ver quem é o ministro que de repente está tentando fazer uma gestão de crise aí. Contratou mal, mas o que estão querendo é deixar a entender que outros ministros do Supremo também têm parentes atuando. Por isso, volto numa fala que eu falei no começo desse programa. Está na hora do Senado Federal, do Congresso Nacional olhar para isso, fazer um projeto de emenda à Constituição, se for o caso, que eu acho que é, para que nas instâncias superiores parentes de ministros não atuem, porque a coisa já passou do limite. Não, é verdade. Uma coisa que eu percebi agora, eu falei aqui, eu sou acadêmico, a minha área de mestrado e doutorado, eu fiz mestrado em Direito Civil e doutorado em Direito Civil. E o Fachin, ele é professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Veja que esta gênia com J de jumenta fala do Paraná como estado do Fachin. O Fachin é do Rio Grande do Sul. Você veja que eu, conhecendo a trajetória do Luiz Edson Fachin, me deixei levar por esta energúmena. Verdade. Como é que ela não está num inquérito de fake news, de milícia, sei lá o que? Por quê? Porque ela é funcionária do Moraes. Ela e o Gonê. Se ela e o Gonê tiverem um intercurso, nasce o bebê de Rosemary? Ou Ricardo? Nossa, nasce alguma coisa aí. Ou o bebê de Daniele. Bebê de Daniela. Pode ser um novo filme. Alô, Fundo Setorial da Ancine. Eu tive uma ideia. Fundo Setorial da Ancine. Esse filme é para ganhar o Oscar. O bebê de Daniele. Pode ser outro também. O bebê de Marielle. Rapaz. Quantas ideias, hein, Caivano? Pois é, olha só. Enquanto você falava, contava disso, eu me lembrei, porque agora como disse o Ricardo, um ministro tentando jogar a batata quente para o outro. E aí eu lembrei de um livro que até já citei aqui algumas outras oportunidades, chama O Pacto do Diabo, que contava o pacto entre Ribbentrop e Molotov. Peraí, um minuto só. Vai. Eu sei que a gente está nos comentários sérios. Fecha o chat, Laís. Eu tô cansado de ver esse bando de incel do MBL. Incel, para quem não sabe o que é incel, é involuntary, celibato involuntário. É aquele sujeito que está na flor da idade, na explosão hormonal, que fica com o pipizinho duro o dia inteiro, mas não come ninguém. Esse é o incel. É aquele que não transa, não por escolha, mas porque ninguém quer transar com esta desgraceira. E aí, como ninguém quer transar com eles fazem o quê? Eu vou entrar pro MBL. Então, não, pode fechar o chat, pode fechar o chat agora. Eu não quero mais chat.
Senão vocês vão ficar... Então tira esses virgão daqui, que esses virgão estão me irritando. Porque eu gosto de prestar atenção no meu público. Não é autoritarismo, é abuso desses virgão. Estava falando do livro do Roger Moorhouse, é o autor. Ele escreveu o livro Pacto do Diabo para contar como é que se deu o pacto entre a Alemanha e a União Soviética. Mas não é sobre isso o caso, só quero salientar isso aqui, que eu vou dizer agora. Capítulo 12, o título é Não existe lealdade entre cafajestes. Então essa fala da Daniela imediatamente me levou a esse capítulo do livro, porque estão atirando a batata quente. E ela, nitidamente, como você falou, está tentando gerir uma crise, mas, na verdade, ela quer gerar uma nova crise para tirar de foco o queridinho dela. Aquele que ela recebia mensagem no WhatsApp e ria. Lembra-se daquele vídeo? Que ela... Ai, peraí, o ministro... tá tudo sob controle, só não sabemos de quem. Ela usou essa piada ao vivo, supostamente recebendo uma mensagem de um ministro do STF, o mesmo talvez que tenha dito isso a ela e que a gente suponha quem seja. Então, agora vai sobrar para todo mundo dentro do STF. Agora eu fiquei com uma curiosidade aqui, não sei, acho que a gente não vai saber, obviamente, mas quanto será que ganha uma pessoa assim? Tem algum contrato? Será que está ganhando? A Daniela Lima, eu sei porque... Não de salário, para poder atuar na gestão da crise. Tipo assim, Vorcaro. Como influência. Isso, não rodou aí que a gestão de crise do Vorcaro rodou uns valores aí nessa, hein? Queria ver o contrato, queria ver o contrato. Na televisão, quando ela começou na TV, né, no Hard News, ela concorria comigo. Eu estava na Jovem Pan, ela estava na CNN. Ela nunca, em nenhum dia, em nenhum único programa ganhou de audiência de mim. Depois ela foi para a Globo News. Ela nunca, em nenhum dia, me bateu no Ibope. Então não me interessa, ela pode estar no quinto dos infernos, porque para mim, quem desinforma merece estar no quinto dos infernos. Pois é, uma sequência de fatos, revelações e questionamentos públicos está colocando o Supremo Tribunal Federal no centro de um dos debates mais sensíveis dos últimos anos. O que começou com polêmicas envolvendo o Banco Master agora se amplia, trazendo à tona discussões sobre conflitos de interesses, relações familiares e bastidores do poder em Brasília. Nos últimos dias, a jornalista conhecida do grande público e comentarista política passaram a citar situações consideradas, no mínimo, controvérsias, contratos milionários, escritórios de advocacia ligados à família de autoridades e processos de alto valor que tramitam justamente nas cortes mais poderosas do país. Até o momento não há condenações nem comprovações judiciais, mas o volume de informações, coincidências e conexões levantadas gerou forte repercussão. Esses questionamentos reacendem um debate antigo, mas sempre atual. Como garantir imparcialidade absoluta quando interesses econômicos gigantescos se cruzam com decisões institucionais? Em qualquer democracia madura, esse tipo de discussão não deveria ser tratado como ataque, mas como parte essencial da transparência pública. O tema ganhou ainda mais força porque envolve nomes conhecidos do judiciário, do meio político e do sistema financeiro. Analistas apontam que quando denúncias ou suspeitas surgem repetidamente, mesmo sem confirmação judicial imediata, o papel da imprensa e da sociedade é cobrar esclarecimento, explicações e total transparência. Não se trata de conclusões precipitadas, mas de um alerta. Instituições fortes precisam suportar escrutínio público. E quando a confiança começa a ser questionada, o silêncio deixa de ser uma opção. Nessa matéria, você viu e entendeu por que essas informações voltaram ao centro do noticiário. Quais são os pontos que estão sendo debatidos e por que tanta gente acredita que esse episódio pode marcar um antes e um depois na relação entre poder, justiça e sociedade no Brasil. Conta tudo junto.